Mateus capítulo 7, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 7. Nesses dias, né, pastora, de pandemia, né? Não é nem epidemia, é pandemia, que é mundial, né? É importante nós alicerçarmos a nossa casa sobre a rocha. Ok? Vamos construir alicerces firmes. Vamos construir alicerces firmes para que no período da pandemia nós estejamos trabalhando, alicerçando nossa casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. É importante nós termos essa palavra hoje. Mateus 7, 24 diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha. Não é isso? Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como quem constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos, ela cairá com grande estrondo. Claudiane, quem não der certo também, eu compartilhei a live agora novamente. E além de compartilhar, eu abri para o público. Então, quem não conseguir mandar o convite, consegue ver no meu perfil. Tá bom? Beleza. Então, olha lá, gente. Nos tempos de pandemia, é momento de construir a sua casa sobre a rocha. O ideal é que ela já tivesse construída, né? Sobre a rocha. Mas, se ela não está construída sobre a rocha, aproveite a pandemia para destruir o alicerce antigo, que era sobre a areia, e comece a construir a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia vão sofrer as mesmas coisas. Essa pandemia, ela não está escolhendo quem confessou Jesus ou quem não confessou, quem é rico ou quem é pobre, quem é grande ou quem é pequeno, quem é branco ou quem é negro, não. Ela não está escolhendo classe social, nem aquilo que você crê. Ela veio. E a palavra de Deus disse que as chuvas, as inundações, os ventos castigam a casa, tanto daquele que constrói a casa sobre a rocha, quanto aquele que constrói a casa sobre a areia. E construir a casa sobre a rocha significa ouvir as palavras de Deus. Mas aquele que constrói sobre a areia também para ouvir a palavra de Deus. Só que a diferença vai estar em praticar aquilo que você ouve. Quem ouve e pratica é um homem prudente, que constrói a casa sobre a rocha. Então pode vir as chuvas, pode vir as tempestades, podem vir os ventos, podem as pessoas lutar contra a sua casa, mas a sua casa não será abalada. Agora, aquele que constrói a casa sobre a areia, ele ouviu como aquele que construiu a casa sobre a rocha.
No entanto, ele ouviu e entrou por um ouvido, como diz a minha mãe, e saiu pelo outro. Ele não colocou em prática os ensinamentos que ele ouviu da palavra. Por isso, a palavra de Deus disse que a casa caiu com grande estrondo. Grande estrondo. Então, nesses tempos, aproveite para colocar as coisas no seu lugar. Nesses tempos de Covid, aproveite para construir a casa sobre a rocha. Se o alicerce não era a rocha, comece agora a alicerçar sobre a rocha. O ideal é que já tivesse sobre a rocha. Mas essa tempestade de Covid, ela tirou todas as coisas do lugar. E é importante que agora, quem não estava com a casa sobre a rocha, comece a praticar a palavra de Deus e construir sobre um alicerce. Deixa eu dizer uma palavra importante para você. A Bíblia diz que o diabo, ele brada. Eu lembro muito do João, esse versículo. O diabo brada como um leão. Ele não é o leão é Jesus, mas ele brada como leão. Ele procura quem possa tragar. Olha, nos tempos de pandemia, os crimes contra a mulher aumentaram. Violência contra a mulher aumentaram. Violência contra crianças, contra idosos. Casamentos estão passando por crise no meio da pandemia. Já não pudera. Pois manda ele ficar aqui comigo na live. Ei, João, fica aqui comigo na live. Porque é o seguinte, a pandemia ninguém pode evitar. Agora, uma crise no casamento, sim. Mas eu vejo muitos casamentos em crise. Tenho visitado, claro, com luva, com máscara, mas os casamentos que eu tenho visitado estão precisando de auxílio. Então, por quê? Porque o diabo, ele é perseverante. E se Deus está trabalhando na pandemia, o diabo, como um leão, também brada querendo destruir a sua casa, a sua família. E se ela não tiver alicerçada sobre a rocha, ela cairá. Então, meus queridos, o diabo, eu tenho prestado atenção que ele tem trabalhado, sabe, tem aumentado agressões contra a mulher, porque assim, a Bíblia quando diz que o amor tudo suporta, ela não quer dizer que o amor suporta agressões, não. Ela disse que ela suporta essa pandemia, por exemplo, porque o casal não causou isso, e nós passamos juntos por período de crise financeira, por período de pandemia, e se a nossa casa estiver alicerçada sobre a rocha, ela não vai cair. Então, eu quero abrir com você um versículo da palavra, além desse texto, porque tem a ver com esse texto. Olha, abra a Bíblia comigo lá em Hebreus 11:7. Se não tiver Bíblia, aproveite e ouve a palavra. Hebreus 11:7 diz assim, ó: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família. Repita comigo. Eu estou com saudade de dizer isso no culto, Alana. Vira para o seu irmão. Vira para o seu irmão. Vira para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para o seu filho. E diga assim, construa um ambiente na sua casa
para a salvação da sua família. Pode até escrever aqui, ó. Escreve, lê pro teu irmão, diz pro teu irmão isso, para o teu marido, para a tua filha, ó, construa um ambiente de salvação na sua casa. Construa. A Bíblia diz que Noé construiu uma arca. E por qual meio Noé salvou a família dele? Porque ele obedeceu a Deus e construiu a arca. Então, hoje, a sua casa é a arca. A sua casa deve estar fundamentada sobre a rocha. Isso é muito forte e é importante. A sua casa deve estar fundamentada sobre a rocha. E você, meu irmão e minha irmã, deve construir esse ambiente, como Noé construiu a arca para a salvação da família dele. Você deve construir um ambiente de salvação para a sua família. Noé obedeceu a Deus. E Noé, obedecendo a Deus, construiu esse ambiente de salvação para a sua família. Construa a casa sobre a rocha. Olha aí. Construa um ambiente de salvação na sua casa. Exato. Um ambiente de oração. Um ambiente de palavra. A Bíblia diz que quem constrói a casa sobre a rocha não será abalada. Se a sua casa foi abalada um dia, ou a Bíblia está certa, ou você está certo. Os dois não dá. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Ela diz que, passando por crise, não seremos abalados. Permaneceremos. Então, como Noé, construa um ambiente de salvação. E como é que você faz isso? Somente pela fé, obedecendo. Porque a fé gera obediência. No contraponto disso, a incredulidade gera desobediência. Vamos lá. Construindo minha casa sobre a rocha. Filhos. O que nós podemos falar sobre filhos? Olha isso aqui como é forte. Ela. É que eu agora que descobri que milhares de pessoas falam comigo no MSN e eu não vejo. Porque eu fui mandar agora para todo mundo. Olha essa palavra como é forte. Deuteronômio, capítulo 6. Se não tiver Bíblia, presta atenção, não vai sair da live, não vai atrás de uma Bíblia, presta atenção na leitura. Deuteronômio, capítulo 6. Olha o que ela fala sobre filhos. Deuteronômio, capítulo 6. O versículo é o 4. Isso aqui, os pais tinham que ensinar para a criança. Primeiro ensinamento dos pais para as crianças. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Olha aí, pais aos filhos, construindo a casa sobre a rocha. Converse com seus filhos a respeito destas palavras quando estiver em casa e quando você estiver caminhando e quando você se deitar e quando você se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança.
Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Gente, tem que inculcar. Gente, se eu tenho que construir minha casa sobre a rocha, se Jesus disse que quem constrói a casa sobre a rocha, quem ouve e pratica, como eu vou praticar algo que eu não inculco na cabeça dos meus filhos? O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Gente, o que a mídia faz com a gente? Eles bombardeiam nossa mente com informações negativas, transformando a nossa mente em um terreno fértil para Satanás. Como? Inculcando o medo, a dúvida. Notícia boa não dá ibope, o que dá ibope é notícia ruim. Eles passam 24 horas inculcando em nossa mente. A Bíblia está dizendo que nós devemos pegar os nossos filhos, nós devemos ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus. Olha, ouve Israel, isso aqui eles tinham que repetir todos os dias. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Você vai falar isso para os seus filhos, você vai repetir isso com frequência para eles, você vai conversar com os seus filhos a respeito disso, você vai falar com eles quando eles caminharem com você, quando eles se deitarem com você, quando eles se levantarem com você, você vai inculcar isso na cabeça deles. Pastor, mas isso é lavagem cerebral. Pois se a Bíblia é a água, eu quero que não lave somente o cérebro com a Bíblia. Eu quero que lave o cérebro, que lave os meus lombos, que lave o meu corpo inteiro. Porque eles fazem lavagem cerebral com notícias ruins. E isso aqui não é lavagem cerebral, aqui é a palavra de Deus. Qual a última vez que você sentou com o seu filho para falar a respeito da salvação? Eu acredito que foi antes de ontem. Antes de ontem eu sentei com a Chloe e com a Ruth e preguei o plano de salvação para elas. Eu disse: Chloe e Ruth, o coração do homem é mau porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E por causa desse pecado que fez o nosso coração escurecer, eu expliquei na linguagem dela, nosso coração ficou mal. Então Deus enviou Jesus. E o sangue de Jesus, que é vermelho, nos tornou brancos, alvos como a neve. E então Ele vai nos fazer herdar uma nova Jerusalém, cujas ruas são de ouro. Quando foi a última vez que você sentou com seu filho para falar a respeito da salvação? Se você não quer edificar a casa sobre a rocha. Porque se eu perguntar para você, você quer edificar sobre a rocha ou não quer? Claro que você vai dizer que quer. Mas dizer que quer significa pagar um preço. O seu filho passa mais o dia na Netflix, no YouTube, nos canais de assinatura, ou você fala mais a palavra de Deus para ele? Ou você brinca com ele? Ou você fica perto dele? Sabe, porque se você não investir em edificar a casa sobre a rocha, o diabo vai investir sobre a sua casa para fazer ela cair. Verdade. Filhos, olha o que a Bíblia fala. A gente está tratando de edificando a casa sobre a rocha. Os filhos, porque você não tinha tempo antes.
trabalhava de manhã, de tarde e de noite, você está tendo tempo agora. Então aproveite esse momento para edificar sua casa sobre a rocha. Filhos, vamos lá, marido e mulher. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios 5, do 21 ao 30. Eu vou abrir e vou ler direto, tá bom? Já eu quero falar uma coisa. Bem interessante. Ó. Efésios 5, do 21 ao 30. Diz assim. A Márcia diz, pastor, a foto. Ah, não vou esquecer. Não vamos Porque esquecer. eu tô chocada ainda com uma coisa que aconteceu. Vou dizer pra vocês já. Vamos lá. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Calma, mulheres. Vou explicar. Calma. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ou ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Vamos lá, queridos. Como você, homem, tem edificado a sua casa? Ou como você, mulher, tem edificado a sua casa? A primeira coisa, a sujeição que a mulher deve guardar em relação ao marido. Não confunda essa palavra com a aplicação dos nossos dias da palavra sujeição. Aqui não é machismo, porque machismo é anomalia. Machismo é uma deturpação do exercício da masculinidade, da macheza do homem. Assim como o feminismo também é uma deturpação do exercício da feminilidade. Machismo e feminismo são deturpações. Não estou falando disso. A Bíblia, ela atribui papéis diferentes ao homem e à mulher. Não importa se a nossa cultura diz outra coisa, mas a nossa mente, para edificar a casa sobre a rocha, ela deve estar sendo modificada pela palavra de Deus. Porque em Cristo Jesus não existe mulher debaixo de pé de homem. Não é isso que a gente está falando aqui. Em Cristo Jesus não há macho nem fêmea, está lá em Gálatas. Não há escravo nem livre, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. O versículo anterior começa em 21 dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então o marido deve estar sujeito a Cristo. Então a mulher deve obediência ao marido? Deve. Mas o marido deve estar sujeito a Cristo. Então, mulheres,
devem obedecer e devem sujeitar-se. E homens, nós devemos amar nossas esposas, nós devemos, e elas devem estar sujeitas a maridos que estejam dispostos, assim como Cristo deu a vida pela igreja, nós devemos dar a vida por elas. Ela vai se sujeitar ao homem, que se surgir um cara com um revólver na mão, ele vai se jogar na frente e vai dizer, eu e não ela. Literalmente. Porque a Bíblia compara o marido a Cristo. E o marido, Cristo, vai apresentar a igreja sem mácula, sem ruga alguma. Então você, marido, o que você está fazendo pela sua esposa para apresentá-la sem mácula e sem ruga? Porque esse período agora é um período propício a discussões entre casais. Amém. Vamos orar, Soraya. Esse período agora é um período propício a discussões dentro de casa. Por quê? Porque tem muitas famílias passando por problemas. E muitos homens perdem a cabeça e tratam mal suas esposas nesse período. É onde desconta primeiro, né? E como a nossa esposa é a nossa companheira mais próxima, infelizmente, ela acaba sofrendo primeiro. Então, nesse período de quarentena, para que sua casa esteja edificada sobre a rocha, é necessário que os maridos paguem à esposa a devida benevolência. É necessário que as esposas estejam em submissão ao seu marido. Ao tempo. Aqui o Instagram não tem Que eu sei. O Facebook não tem um negócio. A palavra de Deus diz que o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. O próprio corpo. Gente, existem muitas pessoas passando por crise financeira. E muitas pessoas tendo que fazer uma outra atividade para poder completar o orçamento mensal. Mas nós temos que crer que Jesus, Ele vai dar, Ele está dando livramento, provisão, proteção no meio da crise. Então, é necessário que o esposo esteja amando a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa esteja em submissão a esse amor, por causa que ela ama Cristo, a esse amor. Eu não estou falando da mulher ser submissa a taca. A agressão é a única forma lícita de divórcio que eu conheço. O resto é perdão. Mas, meus queridos, isso é uma discussão para outra live. Queridos, E uma coisa importante. Amor, a gente tá com 1h30 de live. Tá. Mas Precisamos é porque você não me controlou aqui. Precisamos orar pela TT. Vamos fazer um parêntese para orar pela TT? Porque essa palavra é muito importante para você. Vamos fazer um parêntese para orar por ela, tá bom? Ore comigo. Santo Deus e bendito Pai, nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor possa, meu Deus, trazer a vida à TT, Pai. Meu Deus, eu sei que ela recebeu o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da alma dela. Mas nós queremos, meu Deus, e te pedimos que o Senhor possa reverter esse quadro da TT, em nome de Jesus. Mas nós te agradecemos pela salvação da alma dela. Que o Senhor, Pai, possa concretizar os teus planos sobre a vida da TT, em nome de Jesus. Amém. Depois eu vou contar um testemunho dela para vocês, tá bom? Eu quero contar um testemunho
agora do celular. Certo. Provérbios 8:12. Eu falei de mulher, falei de filhos. Eu vou falar um negócio importante aqui. Provérbios 8:12. A sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. A sabedoria, moro com a prudência. Em períodos de crise, e o Brasil está passando por crise sanitária, por crise política, uma crise política que não acaba mais. Em tempos de crise, seja prudente. Amém, Márcio? Em períodos de crise, sejam prudentes. Não é hora de fazer gastos. É hora de nós economizarmos. É hora de nós sermos prudentes. Não ir além do que a nossa mão alcança. Nesse período, os golpes financeiros multiplicam-se. Pessoas que clonam cartões, que clonam contas, se aproveitam do momento de fragilidade das pessoas. E aí, uma pessoa que é sem prudência vai cair nesses golpes. Então, seja prudente, desconfie de tudo. Nossa, por que esse meu amigo entrou em mensagem comigo me pedindo R$1.000 para eu depositar? R$500 para eu depositar? Eu conheço uma pessoa que caiu num golpe de uma pessoa que tinha pego o celular de uma outra pessoa e mandou a mensagem desse celular se passando pelo amigo, pedindo R$1.000 e um amigo colocou R$1.000 pro bandido. Então é hora de nós sermos prudentes. É hora, por exemplo, de eu adquirir uma casa nova? Agora não. É hora de nós sermos prudentes, tementes, não colocar a nossa mão além do que podemos alcançar, não colocar a carroça adiante dos burros. Ó, na igreja fica assim, ó. Aqui eu vou ficar assim, ó. Seja prudente. Seja prudente. É hora de tomarmos os cuidados necessários na nossa casa. Construir um ambiente de salvação. Porque eu sei que quando as coisas aperreiam financeiramente, nós homens somos os primeiros que ficamos nervosos. Então, fale da palavra de Deus para os seus filhos. Trate bem a sua esposa. Crises são coisas que devem acontecer de fora. Não eu provocar crise no meu casamento. Esposas, sejam submissos. E agora é hora de ter prudência. É hora da gente quitar o cartão de crédito no meio da crise. Olha que maravilha. Conseguindo um orçamento a mais do lado de fora. Invista em quitar aquilo que está te aperreando. Outra coisa importante, belisca aqui, senão não para. Ai! Vou começar a buscar com força. Outra coisa muito importante. Eu ainda quero falar uma coisa. Para finalizar, a Bíblia diz que Deus se agrada de quem é grato. A vontade de Deus é que sejamos gratos em todas as ocasiões, está escrito. Então, no meio da crise, seja grato. É uma forma de edificar sua casa sobre a rocha. Seja grato.
A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. É hora de nós sermos sensíveis à dor do próximo. E podermos agradecer a Deus, porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Mas tem gente que é tão rica que pode dividir com alguém. Posso falar agora? E para finalizar... Amor, você já disse para finalizar. Para finalizar. Na questão da gratidão também. Seja fiel. Quando você congrega em uma igreja, e eu falo assim, eu não falo de outras igrejas, mas quando você congrega, continue sendo dizimista e ofertante. Eu não falo isso para quem não está recebendo dinheiro, mas para quem continua recebendo dinheiro. Seja fiel no momento difícil. Não tem aqueles casamentos que acabam quando tem a crise, gente? O negócio aperta? Não, gente. Quando o negócio aperta, a gente tem que continuar sendo grato. Então, é aquele princípio que eu sempre digo. Gente, a igreja não é Estado. Então, quem é que sustenta o centro espírita? É o Estado? Não. São os fiéis do centro espírita. Quem é que sustenta o candomblé? O terreiro lá do pai, não sei das quantas. Quem é? Não é os frequentadores do candomblé? Quem é que sustenta a comunidade que você vive? De irmãos. Somos nós. Então, permaneça. Não estou falando quem não está recebendo. Porque a igreja também ajuda quem não está recebendo. Mas para quem está continuando, continue sendo dizimista e ofertante. Mas Deus só ama quem faz isso com alegria. E também, é como eu sempre falei para vocês me conhecem. Não é questão de, se não der, é ladrão. E ladrão vai para o inferno. Eu sei que tem pastor que faz esse tipo de coisa. E a nossa salvação não é comprada com dízimo e oferta. A nossa salvação é comprada na cruz. Apenas nós contribuímos. Então, recordando, construir na casa sobre a rocha. Passa por crise as duas? Passa. Mas passa e permanece de pé quem constrói sobre a rocha. Noé construiu uma arca para salvar sua família. Construa uma casa, construa um ambiente de salvação na sua casa. Em relação aos filhos, pregue para os filhos, andando, deitado, levantando. Ao marido e à esposa, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e proteja ela, e sustente ela e trate ela bem. Esposa, seja submissa. Negócios, seja prudente nesse momento e seja grato. Continue sendo uma bênção no reino de Deus. E para